A Selic caiu de novo e nesse vídeo eu vou te ensinar o que você deve fazer com a nova taxa Selic e vou tirar todas as suas dúvidas que você possa ter relacionado a essa queda da Selic. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. E a Selic ela caiu de 14,25 para 14. E eu já venho falando no decorrer dos vídeos que a Selic vai continuar caindo e ela tem caído. Então, se você não está acreditando, acho melhor você rever a sua opinião. Mas agora, o que é importante é você saber ver, enxergar o que vai ser bom, o que vai render bem para o futuro. Porque se você deixar passar essa janela que nós temos hoje, que nós estamos tendo agora, no futuro você não vai ter um ativo rendendo bem, porque você não soube aproveitar ele hoje. E é assim que você investe. Você tem que ver hoje os ativos que vão render bem para o futuro e fazer esse investimento hoje e esperar 2, 3 anos e aí colher os frutos depois de 2, 3 anos. Não existe nada imediato nos investimentos. E eu vou dar um palpite ainda aqui nesse vídeo, agora na verdade. Eu acho que a Selic ela vai terminar o ano de 2026 ou em 14, no que está agora, ou em 13,75. Ela não vai baixar mais disso e ela não vai subir. Esquece subir, não vai ter chance de subir. Ou ela vai terminar em 14 ou ela vai terminar em 13,75. Tem grandes chances para qualquer uma dessas duas taxas, mas esse é meu palpite, vai terminar em uma dessas duas. Então nós vamos ver nas próximas reuniões o que vai acontecer, ou 14 ou 13,75. E no meu vídeo anterior que eu fiz sobre a queda da Selic anterior, me perguntaram nos comentários muito assim, Lucas, por que a Selic está caindo se a inflação está alta? E eu vou te responder. É porque a dosagem da Selic, a dosagem do remédio está alta demais. O Brasil hoje é um dos países que mais paga taxa real de juros. E isso não é bom para a economia. Você está vendo um monte de empresas quebrarem todos os dias. Aparece aí no jornal, cada mês aparece uma, duas empresas grandes quebrando, fora as pequenas que a gente não sabe, que não tem repercussão nacional. Então as empresas não aguentam essa taxa de juros e o Banco Central está vendo que é demais essa taxa de juros. E tem um segundo porém, a inflação ela está alta não por motivos internos, ela está alta por motivos externos. E aí não importa o quanto você suba a Selic, que não vai mudar a inflação. E isso é muito perigoso para a economia, porque você acaba destruindo as empresas. Então o Banco Central está até agindo corretamente, baixando essa Selic, trazendo esse juro real para casa que os demais países têm, para dentro da média dos demais países, porque o nosso está acima da média, e ele vai trazer provavelmente para dentro dessa média. E o grande problema da inflação está sendo o petróleo, essa guerra dos Estados Unidos com o Irã, que fez o preço do petróleo aumentar, e o Brasil, como não tem ferrovias, como ele não tem um outro meio de logística, acaba sofrendo muito, porque tudo acaba aumentando por conta do petróleo. Um produto sobe, tudo o resto sobe. E isso que está afetando o Brasil. E o Banco Central percebeu que não é por conta de uma Selic baixa que está subindo a inflação, é por conta de fatores externos. E por isso que provavelmente a Selic vai continuar caindo, porque ela vai chegar numa média global de juros reais, né? E esse fator externo não importa muito quanto a Selic fique, que isso vai continuar causando inflação independente do valor da Selic. Algumas pessoas até falaram que é por conta das eleições, e pode ter alguma coisa a ver sim, mas é consenso de mercado. Todos os analistas, todos os grandes bancos estavam precificando uma queda. Eu também achava que teria queda. É só você, às vezes, que não entende tão bem do cenário todo, que acha que não tem como ter queda só porque uma inflação está alta. Mas a inflação tem fatores externos que a Selic não consegue controlar também. E convenhamos, nós estamos com uma inflação na casa dos 5% e uma Selic que estava no começo do ano na casa dos 15%. Então a dosagem era muito grande. E é por isso que o Banco Central está conseguindo cortar a Selic. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, a inflação lá está na casa dos 3% e a Selic deles, a taxa de juros deles, está na casa dos 3,5% e 3,75%. Então o juros real dele é muito baixo. Já o Brasil não, é 5 para 15, estava antes, agora é 14, né? Então a diferença, o juros real está muito grande aqui no Brasil e o Banco Central quer diminuir esse juros real. E algo legal que está acontecendo agora nessa vez, e vocês vão ver bem claro, a Selic foi cortada, mas vocês vão ver que as taxas dos IPCA+, não estão caindo, ou estão caindo muito pouco. Ambas até têm uma certa correlação, mas nem sempre isso acontece, e nós estamos vendo isso hoje. Por quê? Porque a Selic é a taxa de juros presente, a taxa de juros curto.
E os IPCA+, é a taxa de juros longo. E a taxa de juros longo, quem manda não é o governo, é o mercado. Porque quando o governo não consegue captar dinheiro, o que o mercado está dizendo para eles? Sobe essa taxa aí, porque senão eu não vou emprestar dinheiro para vocês. E o mercado não é alguém, uma empresa, somos nós investidores. Todo mundo junto, nós somos o mercado. E aí é o mercado exigindo mais juros do governo para poder emprestar para eles. Porque não acredita numa melhora no futuro para o país. Então, por isso que a taxa de juros longo às vezes é diferente ou vai em caminhos diferentes da taxa de juros curta. E a gente está vendo isso hoje. E os IPCA+, é uma das melhores ativos, é um dos melhores ativos para a gente aproveitar hoje. Eles estão pagando muito bem, daqui a pouco eles não vão pagar mais tudo isso, e aí você vai se arrepender de não ter comprado IPCA mais 8, IPCA mais 9. Eu já fiz vários vídeos gravando, falando sobre, vou deixar um deles aqui no card. E a outra grande oportunidade que nós temos que fazer ela hoje, investir nela hoje, para colher os frutos amanhã, além do IPCA+, são as ações. Quando a Selic está em 14, 15, 14, daqui a pouco 13,5 vai estar, ninguém quer saber de ações. Ninguém quer saber. O investidor de varejo, o investidor pessoa física não quer saber de ações. Mas é nesse momento que você deveria querer saber de ações. Porque é nesse momento que as ações estão baratas. É nesse momento que você vai fazer um investimento e ele vai render bem daqui 2, 3 anos. Se você não fizer o investimento hoje, que as ações estão baratas, que ninguém está querendo ações, daqui 2, 3 anos não vai adiantar fazer, porque daí já vai ser tarde demais. Então, ou você aproveitar hoje, ou quando eu estiver rindo à toa porque minhas ações valorizaram, aí não vai fazer sentido você entrar nesse momento, porque você já errou o timing de entrar nessas ações. Só que o erro que muita gente comete é que elas acham que tem que vender tudo para comprar ações. E não, você tem que colocar em ações o percentual que você se sente confortável. Se é 5%, 10%, 15%, 1%, não importa. Coloque o percentual que você se sinta confortável. E aí você vai, conforme você for tendo mais anos no mercado, provavelmente você vai querer aumentar de pouquinho em pouquinho esse percentual. E isso é o melhor jeito de investir em ações, porque você não vai ficar com medo, não vai se arrepender, você vai se sentir sempre confortável com o percentual que você vai ter investido nessa classe de ativos. E daqui a alguns anos não vai dizer que eu não avisei, hein? Eu estou avisando todo mundo que tem várias oportunidades hoje e as pessoas não estão vendo. E para me ajudar, já deixa o like aí se você está vendo essas oportunidades junto comigo, que me ajuda bastante, eu estou precisando dessa sua ajuda. E se eu fiz você entender um pouco mais do cenário que nós estamos vivendo hoje com a Selic, também deixa o like e se inscreva no canal, que me ajuda bastante. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, e comenta para mim, você tem aproveitado as taxas de IPCA mais 8 e algumas ações aqui do Brasil? Obrigado por assistir, amigo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!